E aí, amorecos, vamos dar uma olhada em como a tua pessoa amada acordou em relação a você no dia de hoje? Vamos descobrir? Vem comigo! E aí, lindezas! Bom dia, bebês! Que saudade de estar de manhã aqui com vocês. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas novamente. A casa é nossa, o canal é nosso. Para quem já está aqui comigo, aquele beijo instalado, aquele cheiro no cangote. E se você está chegando agora e ainda não me conhece, o meu nome é Eliséia, do Bruxa da Lua por Eliséia Nissen. E sejam todos muito bem-vindos, amorecos. Bebês, vamos dar aquela olhada, aquela fuçada em como essa pessoa acordou em relação a você no dia de hoje. Já aproveita, deixa aquele like no começo do vídeo, tá? Verifica a tua inscrição, teu sininho de notificação e me segue ali do lado, no Bruxa da Lua oficial, ali vocês sabem aonde. Amorecos, o Pix para doações, tá? O Igor vai colocar aqui na tela. As coisas estão meio que se acalmando por aqui, né? Vamos torcer para que a água pare de subir, né? Já parou em alguns pontos. Vamos lá, vamos voltar à normalidade, vamos tentar pelo menos, né? Então, o Pix para doações está aí, né? Lembrando que o valor direcionado, ele é direcionado entre os abrigos, ele é direcionado tanto para os abrigos, né, de pessoas, quanto para os abrigos de bichinhos também, tá bom? Então, bora lá, vamos ver como essa pessoa acordou em relação a você no dia de hoje. Se concentra, espera o teu melhor momento, tá? Para a tomada de decisão. Assiste a tua tiragem toda. Não adianta também eu trazer aqui, né, a consulta para vocês e vocês ficarem pulando, acelera aí se precisar, mas assiste a tua tiragem toda. Porque como eu puxo, né, alguns decks diferentes, uma coisa que não sai no começo pode aparecer no meio, pode aparecer no final, e vocês podem ficar um pouco perdidos em relação ao que tá rolando, tá bom? Bora lá? O povo do 1 fica com a Orgonite Lilás. Gente, tô com a unha quebrada, tá? Não é por isso que eu não vou trazer tiragem. Nem sei quando é que eu vou conseguir ajeitar a unha. O povo do 1 fica com a Orgonite Lilás. Povo do 2 com a Orgonite Verde Água. E o povo do 3 com a Orgonite Vermelha. Gente, perguntaram bastante nos comentários o que era a boneca que tava ali embaixo ontem. É uma Spirit Doll, tá? Não podia mexer ela, não vi que a câmera ia pegar. Não podia tirar ela do lugar, mas já não tá mais ali, ó. Tá? Não consegui se conectar com as Orgonites, vai de 1, 2 e 3. Tá bom, amorecos? O povo do 1 já fica aqui comigo. 2 vem pra cá e o 3 aqui. Vamos lá, vamos começar pelas energias. Vamos ver o que tá rolando. Pensa aí nessa pessoa. Pensa no rostinho dele ou dela. Já manda energia pra cá. Desejo uma boa sorte, amorecos, e uma boa consulta. Tarô para os consulentes da primeira opção. Como é que a pessoa amada acordou em relação a eles no dia de hoje? O que tá vibrando? Opa, carta do Sol. Ixi, carta da Lua. Bipolou aqui. Bipolou. Carta do Rei do Azevinho, carta do Eremita. Vamos lá, amorecas. A gente tem carta do Sol, carta da Lua, tá? A gente tem basicamente os opostos aqui na mesa. A gente tá falando de uma pessoa que acaba entrando numa certa instabilidade diante disso tudo, né? A carta da Lua mostra uma pessoa que precisa, sim, dar um mergulho profundo, né? Diante das próprias emoções, dos próprios sentimentos. Aqui me parece ser uma pessoa que traz algumas dúvidas, né? Em relação à situação de vocês. Algumas coisas que essa pessoa realmente precisa, né? Tá atravessando, tá superando. Tá vendo ali que nesse deck é uma moça, para continuar o caminho dela, ela tem que passar por esse lago, né? Então o lago é realmente esse mergulho, né, profundo das próprias emoções, dos próprios sentimentos, para trazer uma clareza emocional diante de tudo que essa pessoa sente. Hoje é uma pessoa que tá um pouco confusa diante de tudo que tá rolando. A carta do Sol mostra, assim, que existe sentimento, mostra, assim, que existe uma concretude, né? Se estão afastados, existe um reinício, sim. Só que, como a gente tem os opostos na mesa, a gente tem uma pessoa que está oscilando bastante, né? Em um momento, essa pessoa ela pensa uma coisa, em outro momento ela pensa outra,
acaba trazendo até uma certa energia na carta do Sol, uma energia mais masculina também, de ego, de orgulho. O Sol é o melhor arcano do tarô. Dificilmente a gente tem uma conotação negativa para a carta do Sol, mas a gente precisa observar muitas cartas que estão em volta. Então a carta do Sol junto com a carta da Lua, além de me mostrar uma certa oscilação, me mostra uma pessoa que pode ter uma certa dificuldade de enxergar as coisas e levar as coisas um pouco mais pro lado do ego, do orgulho. E a carta do eremita, tá? Então a gente vê uma pessoa calada, fechadinha, né? O eremita vem falando de silêncio, então provavelmente aqui é uma pessoa que vai estar voltada mais para dentro de si mesmo ou de si mesma no dia de hoje. Vamos puxar um Osho aqui para ver as energias, vamos lá? Osho para os consulentes da primeira opção. O que vibra aqui a pessoa amada em relação a eles? O que vibra a pessoa amada em relação a eles? Não é uma pessoa ruim, ó, bem perdida, né? Vou deixar cair mais duas, Osho, por favor. Carta da harmonia. Não é uma pessoa ruim, mas é uma pessoa que tá num conflito, viu? Ou pessoa que você mexe. Vamos lá, carta do forasteiro, nossa velha conhecida, né? Essa carta sai bastante aqui. Carta do forasteiro mostra, assim, uma pessoa mais voltada pra ti nesse momento. Tentando entender a situação, olhando meio que de longe, né? Dando ali, dando uma fuçada, vendo o que tá rolando. Se essa pessoa tá dentro de um outro relacionamento, amorecos, né? Eu gosto bastante de mostrar essa carta. O cadeado tá aberto, né? Então só tem né? A corrente tá meio embolada ali. Então a gente tá falando de uma pessoa que ainda não, talvez essa carta da lua seja por isso, né? Uma pessoa que não viu a realidade dos fatos que tá ocorrendo diante de si, a realidade das possibilidades, né? Uma pessoa que está em eremita, ela começa sim a fazer esse processo de autoanálise. Tanto que é uma pessoa que acabou se perdendo, né? Diante da própria existência aqui. Não é uma pessoa de coração ruim, é uma pessoa até bastante esforçada para fazer as coisas darem certo, tanto em relação a vocês quanto em relação à própria vida. Só que é como se essa pessoa estivesse fazendo uma jornada de volta para ela mesma, né? A carta da viagem. Então a gente vê que o sol ele já aparece, mas ainda tem algumas nuvens. Então essa carta da lua ela tá muito forte, né? Essa confusão emocional dessa pessoa. E a carta da luta, a gente vê aqui na verdade razão e emoção, né? Brigando de forma ferrenha, intensa. É como se essa pessoa, o coração quisesse uma coisa, mas a mente falasse outra completamente diferente. E ela acaba entrando nesse conflito interno, né? Vamos com o tarô aqui, vamos lá. Tarô para os consulentes da primeira opção. Como é que a pessoa amada acordou em relação a eles no dia de hoje? Para os consulentes da primeira opção, como é que a pessoa amada acordou? Eita, virou seu Creyson, mas não caiu, vocês viram? Acordou em relação a eles no dia de hoje. Vixe, mano, o que houve aqui? Essa pessoa não tá passando seu melhor momento, né? Vamos combinar. Eita, mano, não tá mesmo. Olha só. 7 de ouros, tá? O 7 de ouros é a carta da paciência. É uma pessoa que acaba, assim, entrando num momento de espera, né? Espera realmente para colher, né? Então, assim, tá esperando. Até porque não é uma pessoa que vai conseguir fazer muita coisa hoje, não. A gente tem um 10 de espadas e um 10 de paus. Olha, eu não sei o que aconteceu aqui diante da situação de vocês, mas bem, essa pessoa não se enquadra, né? A gente não pode dizer que ela está vivendo seu melhor momento. O 10 de espadas é uma carta de finalização de ciclo dolorosa, né? Então, é como se alguma situação aqui, diante até da própria vida dessa pessoa, que está muito pesada, 10 de paus aqui, estivesse chegando ao fim, né? Ali entra a carta do forasteiro. Se essa pessoa está dentro de um outro relacionamento, é um relacionamento que já está completamente acabado. Só que é uma pessoa que hoje sofre, né? E busca manter uma certa racionalidade e imparcialidade diante dessa situação toda. Carta da justiça. Então é uma pessoa que busca usar da sua racionalidade para conseguir sair desse conflito interno, né? E algumas vezes a gente precisa ouvir o coração, não só a razão. Aqui eu tenho um as de paus, então existe sim uma paixão e um desejo muito forte de recomeço dessa pessoa em relação a ti. Só que vocês vieram, não esperava menos de vocês, como uma rainha de espadas, né? Então assim, bebê, rainha de espadas não tem medo de dar espadada, não.
quando elas precisam se pontuar, quando elas precisam dizer aquilo que elas querem e mostrar aquilo que elas querem, elas né, se empoderam e vão embora. Elas não têm medo de se pontuar. Essa pessoa ela te vê como uma pessoa inteligentíssima. Rainha de espadas, naipe do ar, naipe do mental, né? Aqui vocês são pessoas extremamente inteligentes. E a carta dos 6 de ouros. O 6 de ouros, ele fala de pessoas de coração bom, de pessoas que são amadas, né? Amáveis também. É uma pessoa que vibra numa vitória contigo. Só que tá oscilando demais, né? Ali, carta da luta, né? Razão e emoção, carta do sol. Carta do sol. Vamos ver aqui que o cigano pontua. Cigano para os consulentes da primeira opção, como é que a pessoa amada acordou em relação a eles no dia de hoje? Como é que a pessoa amada acordou em relação a eles no dia de hoje? Mostra aqui pra gente, por favor. Olha, lê a cabeça da pessoa. Bem nublada. Carta das nuvens, carta dos lírios, carta da aliança, carta da árvore e a carta dos caminhos. Vamos lá, morecos. Lembra que eu falei ali? Só faltava as nuvens, né? Pra completar a nossa constelação. Lua, sol, nuvens. Vamos lá. Carta das nuvens, né? A cabeça dessa pessoa tá muito anuviada. É uma pessoa que precisa realmente se centrar. Até é bom que essa pessoa esteja em eremita, né? Porque o eremita puxa essa pessoa de volta pra realidade. O eremita é aquele que busca, né? Sair de uma zona de conforto. Então, eu adoro esse deck, o tarô da bruxa verde. A pessoa saiu da casa que tá quentinha, tá no frio, sabe? Se colocou numa zona de... Saiu dessa zona de conforto, que é ali a própria inércia diante das emoções e sentimentos, para tentar levar essa luz aqui para aquilo que ela realmente sente. Então, a gente vê um esforço dessa pessoa de tentar entender as emoções e os sentimentos. Então, se essa pessoa fizer o processo direitinho aqui, ela sai de eremita transformada. A carta das nuvens, pontuando que a cabeça dessa pessoa ainda está um pouco anuviada. Porém, é uma pessoa que quer fazer as pazes contigo, quer estar de boa, né? Carta dos lírios aqui, do lado da carta da aliança. Os lírios, ele fala, assim, de fazer as pazes, de parceria, mas também fala de desejo, né? Daquela parte ali mais hot do relacionamento. E a carta da árvore, existe sim algo que pode dar bons frutos aqui, né? Algo que pode sim criar boas raízes, raízes mais profundas e ter bons frutos aqui. Caminho para isso com certeza tem. Carta de fundo, a carta dos caminhos. Tá bom, amorecos? É isso pro povo do 1. Eu espero que tenham gostado da tiragem da minha energia. Eu amo estar aqui com vocês. Vou dar um pause, arrumo minha bagunça e já volto pro povo do 2. Beijo, já vem 2. E aí, galerinha do 2, vamos lá, quem se conectou aqui com a segunda opção, com a orgonite verde água, pensa aí na tua pessoa amada, pensa no rostinho dele ou dela, data de nascimento se tiver ajuda bastante também, mas eu sempre falo, o importante é vocês visualizarem, mentalizarem aí o rostinho dessa pessoa. Vamos dar uma olhada como é que essa pessoa acordou em relação a você hoje. Desejo uma boa sorte, amorecos, uma boa consulta. Tarô para os consulentes da segunda opção, como é que a pessoa amada acordou em relação a eles no dia de hoje? Olha a carta da bruxa, que é o mago. Carta da roda, não, carta da justiça, carta dos enamorados. Vamos lá. A gente tem aqui, bebês, uma pessoa que hoje acordou mais voltado para si mesmo, tá? Carta da bruxa, carta do mago, um tarô tradicional, né? Esse aqui é o tarô verde das bruxas. A gente tá falando de uma pessoa que quer fazer as coisas acontecerem. Só que não é uma pessoa que vai agir fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Não, aqui é uma pessoa que é muito bem organizada, né? A carta do mago, a carta da bruxa, é aquela pessoa que organiza, pode fazer 10 coisas no final da noite, ter 10 coisas prontas ali, mas vai fazer uma coisa de cada vez. Então aqui a gente já vê uma pessoa que vai se concentrar, assim, em uma coisa de cada vez, em relação à própria vida e em relação a vocês no dia de hoje. A carta da justiça, tá? Aqui vem falando de uma pessoa que acaba trazendo, sim, um excesso de racionalidade, até um pouquinho de frieza, né? Diante dessa situação toda. Uma pessoa que está pendendo ali muito, muito pro racional. Quando deveria realmente tá ouvindo um pouco mais o coração, as emoções e os sentimentos, né? Então, aqui a gente tem uma pessoa que está mais voltada para si mesma no dia de hoje. Quer, sim, fazer acontecer as coisas entre vocês. Então, se vocês... Se tem aqui um reinício, tem um reinício, carta número 1,
carta da justiça, porém a gente tem aqui os enamorados, né? Que aqui nesse deck é o Deus e a deusa. Aqui vem falando de escolhas vindas do coração. Sempre que a gente tem os enamorados na mesa, a gente tá falando de sentimento, né? De sentimentos e muitos sentimentos, mas a gente também fala de escolhas, escolhas vindas do coração. E a gente viu que hoje é uma pessoa que tende a agir de maneira um pouco mais racional, tá? Diante dessa situação. Vamos puxar um Osho aqui. Osho para os consulentes da segunda opção. O que tá vibrando aqui a pessoa amada em relação a eles? O que vibra aqui a pessoa... Nossa! A pessoa amada em relação a eles. A pessoa que vai dar um passinho de cada vez, né? Deixa eu só ver aqui. Se não, virou só por descargo de consciência, porque... deu uma cambalhota e voltou pro mesmo lugar. Momento a momento. Carta do renascimento. Apego ao passado. Deixa eu ver a carta de fundo. Carta da totalidade. Vamos lá, morecos, ó. Momento a momento. Lembra que eu falei? Uma pessoa que vai dar um passinho de cada vez. Né? Vai ali, ó. Vai fazer uma coisa, vai se concentrar, vai resolver, vai fazer outra, vai se concentrar, vai resolver. Então, não é uma pessoa que vai se jogar a milhão na tua direção, não, tá? A gente tem um renascimento, sim, aqui entre vocês. Então, é uma pessoa que renasce na tua vida, sim. E aqui eu tenho apego ao passado. Então, presta atenção nessa carta aqui. Se vocês são o passado dessa pessoa, é uma pessoa que traz muito apego ainda em relação a vocês. Ah, não sou o passado dessa pessoa, a gente só tá ali, tá junto, mas tá meio afastado, não tá se falando muito bem. Então, presta atenção, porque é uma pessoa que precisa resolver alguma coisa aqui mediante o próprio passado. Alguma ponta solta ficou aqui, alguma coisa aqui pra resolver, alguma coisa pra acertar diante do próprio passado. Mas se vocês são o passado dessa pessoa... Ah, pode ter certeza que existe apego e muito apego aqui, tá? Vamos de tarô, bora? Tarô para os consulentes da segunda opção. Como é que a pessoa amada acordou em relação a eles no dia de hoje? Para os consulentes da segunda opção, como é que a pessoa amada acordou em relação a eles no dia de hoje? Eita, conflito interno que vocês causam nessa pessoa, né? É o seu Creyson? Pera. Não. O seu Creyson faz um tempinho que não visita a nossa mesa. Vamos separar os arcanos maiores aqui, dos menores. Carta do louco, carta do diabo, carta do sol. Carta do carro. Essa pessoa tá morrendo de vontade de procurar. Bora lá, morecos. Carta do louco, tá? Já tinha aparecido ali no momento a momento, tá? Não é a mesma carta, mas vem trazendo a mesma energia. Aqui a gente tá falando de algo que é muito, muito intenso, né? Então, a gente vê que é uma pessoa extremamente intensa. E essa intensidade faz com que isso possa ser cíclico, né? Uma pessoa que vibra e que ficar entre idas e vindas em relação a ti, né? O que é o louco? Aquela pessoa que entra de maneira inesperada, sai de maneira inesperada, volta de maneira inesperada. Então, é uma pessoa que acaba, assim, trazendo uma certa instabilidade diante dessa situação toda. A carta do diabo, então, carta do diabo aqui posicionada entre o louco e o sol, tá falando sim de desejo e muito desejo mesmo. Então, a química aqui entre vocês é extremamente forte, é intensa. Só que aqui também fala de uma pessoa que acaba pensando tanto em ti, que acaba te puxando em pensamento. Então, toma cuidado, né? Porque quando você menos esperar, pum, vem o pensamento dessa pessoa aí na tua cabeça. Tu começa a trazer até certos pensamentos obsessivos, né? Pode dar vontade de chorar, pode dar angústia, pode dar ansiedade. Então, uma pessoa que acaba assim, te puxando, né? E pode dar sintoma físico. Além desses que eu te falei, pode dar enxaqueca, pode dar dor na lombar, pode dar insônia. Aí, o que eu faço, bruxa? Faz uma limpeza energética. Ah, não posso, não tenho dinheiro agora. Tem uma playlist inteira de oração aqui no canal. Dá pra vocês fazerem os 21 dias certinho. Carta do sol, ou seja, é uma pessoa que tem sim uma completude muito grande em relação a ti. Porém, a carta do sol fala também de uma pessoa que acaba vibrando num ego e num orgulho muito forte. Principalmente do lado da carta do diabo. Onde as qualidades do lado mais sombra do sol, elas vêm à tona, né? E a carta do carro. É uma pessoa que se não se segurasse tanto,
se movimentaria na tua direção no dia de hoje, porque é uma pessoa que tá morrendo de vontade, né? Até porque eu tenho um cavaleiro de espadas aqui na mesa. Então, assim, o cavaleiro de espadas, ele vem trazendo essa sensação de urgência, né? É só um pouquinho, peraí que o José tá na porta. Pronto, abri ali pra ele. O cavaleiro de espadas, ele vem trazendo uma sensação de urgência, como se essa pessoa ela quisesse realmente correr atrás do tempo perdido em relação a ti, em relação a essa situação toda. Só que aqui é o 5 de paus, né, morecos? Então, assim, o 5 de paus, ele fala assim, pode ter falado de uma discussão, de uma briga, mas também fala de um conflito interno muito grande, né? Como se essa pessoa, ela não conseguisse se acertar diante das emoções e dos sentimentos. É uma pessoa que tem muito desejo. 4 de paus aqui com a carta do diabo. Amores, carta do diabo, 4 de paus e carta do louco aqui vocês devem pegar fogo, né? 4 de paus, 4 paredes, se é que me entende. Então a química entre vocês é extremamente forte. E aqui um 5 de copas, só que é uma pessoa que acaba assim se lamentando diante de algumas atitudes que teve. Só que é uma pessoa que tá mais focada naquilo que não deu certo do que naquilo que ainda sobrou, né? Nas oportunidades que estão aqui bombando em relação a vocês e que podem sim se transformar em boas oportunidades, né? Acaba chorando sobre o leite derramado, mas acaba perdendo o foco sobre as coisas boas, né? A carta do diabo, ela fala disso também, né? Uma pessoa que acaba concentrada mais no lado da coisa que não deu certo do que daquilo que deu, né? 9 de paus, então não é uma pessoa que desistiu de ti, nem vai desistir de ti tão fácil. E eu tenho o rei de copas. Gente, com todo respeito à corte do tarô, rei de copas é maravilhoso, é o rei sim do naipe das emoções, dos sentimentos. Só que já ouviu aquela frase da pessoa que se fecha em copas? Né? É uma pessoa que acaba assim se fechando um pouco diante das emoções. E o rei de copas, ele tem uma certa característica que às vezes ele acaba se perdendo diante da imensidão do próprio reinado dele. Então, é só a gente entender, naipe de copas, o elemental é o da água. Então, às vezes as águas das nossas emoções, elas estão um pouco turvas, um pouco bagunçadas, né? E a gente vê uma pessoa que acaba, assim, tendo uma tendência de se perder um pouquinho ali emocionalmente. Mas é um rei, né? Logo reassume o controle. Vamos lá, vamos de cigano. Cigano para os consulentes da segunda opção. Como é que a pessoa amada acordou em relação a eles no dia de hoje? Para os consulentes da segunda opção. Como é que a pessoa amada acordou em relação a eles no dia de hoje? Carta da âncora, parou, né? Carta da montanha. O coração, o chicote, eita. E o urso, uma pessoa difícil. Ai, mano. Teimosia aqui, hein? Carta da âncora com a carta da montanha. Então, hoje é uma pessoa que provavelmente não vai fazer nenhuma movimentação na tua direção, né? A gente vê que uma pessoa bem parada, uma pessoa bem travada, que tem aqui alguns obstáculos ainda que estão impedindo essa pessoa de fazer essa movimentação, apesar de existir, sim, amor, né? Lembra que eu falei carta dos enamorados, rei de copas, carta do coração. Existe, sim, sentimento dessa pessoa. Só que a gente tá falando aqui, carta do chicote com carta do urso. Bicho, assim, a química que é algo inegável. Inegável, aparece muito, é algo que tá marcando muito a mesa de vocês. Porém, a teimosia dessa pessoa também, porque é um senhor urso. É uma pessoa extremamente teimosa, é uma pessoa bem difícil de se lidar. Né? O chicote, o urso fala, assim, de uma pessoa que tem muito desejo. Essa parte mais carnal ali, não é só sentimento, é desejo, é paixão, aqui é tudo muito intenso. Mas ou pessoa difícil, aquela pessoa ali, o chicote, né? Fica batendo na mesma tecla em relação a algumas coisas aqui, alguns padrões de comportamento. Tá bom, amorecos? É isso pro povo do 2. Eu espero que tenham gostado da tiragem da minha energia. Eu amo estar aqui com vocês. Vou dar um pause, arrumo minha bagunça e volto pro 3. Beijo 2. Já vem 3. E aí, povo do 3, vamos lá, amorecos. Quem se conectou aqui com a terceira opção com a orgonite vermelha? Pensa aí nessa pessoa, pensa no rostinho dele ou dela, manda essa energia pra cá. Vamos ver como é que essa pessoa acordou em relação a você no dia de hoje. Desejo uma boa sorte, amorecos, uma boa consulta. Tarô para os consulentes da terceira opção. Como é que a pessoa amada acordou em relação a eles no dia de hoje? Virou uma. Carta da sacerdotisa. Como é que a pessoa amada acordou em relação... Eita, carta do enforcado e a estrela. Vamos lá, amorecos. A gente tem carta da sacerdotisa na mesa, enforcado e estrela de arcano maior, tá? Carta da sacerdotisa, ela pode estar falando aqui, eu vou trazer algumas opções, tá?
Pode estar falando aqui, sim, de um relacionamento que não veio a público. Pode estar falando de uma pessoa bem fechada, bem calada nesse momento. Mas também pode estar falando aqui de triângulos, né? Onde vocês entram aí como uma terceira pessoa que fica em oculto dentro dessa situação. Então, a gente está falando, sim, de uma pessoa que acaba mais fechada, mais calada. É muito difícil a gente entender o que realmente uma sacerdotisa tá sentindo, né? O tipo de pessoa que não demonstra muito bem as emoções, os sentimentos. Então, acaba se escondendo, né? A carta do enforcado. Carta do enforcado mostra uma certa inércia, né? Diante dessa situação toda, até porque tá faltando uma escolha aqui, né, bebês? O enforcado, ele pontua escolha. Pontua uma pessoa que vibra, assim, numa energia muito forte ainda em relação a ti. Só que o enforcado, ele fala de tomada de decisões. Eu sempre falo pra vocês, né? Aparecer o enforcado é basicamente a vida, né? Virando essa pessoa de cabeça pra baixo, para ela ver essa situação de novo ângulo, ver essa situação de uma nova forma, entender e pegar, né, a visão aqui de um outro jeito. É como se essa pessoa ela conseguisse ver só um lado dessa situação toda e deixasse um outro lado ali de fora. Então, é uma pessoa que precisa, assim, reavaliar a forma como encara e como vê isso tudo e fazer algumas tomadas de decisões, né? Se movimentar em relação a isso tudo, mas é uma pessoa que traz uma certa inércia. E aqui a carta da estrela. Então, existe sim uma cura, né, extremamente forte, intensa acontecendo entre vocês, vinda da espiritualidade. Só que quando a gente fala de cura, a gente fala de algo que foi quebrado, que foi traumatizado. Uma pessoa que traz aqui sim alguns bloqueios, alguns problemas em relação a tudo isso, né, principalmente na parte emocional. Então, vem sim uma cura, né? Está vindo uma cura da espiritualidade em relação a vocês. É uma pessoa que passa por um processo de cura e isso pode mexer demais. Mexe demais com as emoções e com os sentimentos da pessoa, né? Vamos puxar um Osho aqui, pra gente dar uma olhada no que tá vibrando. Osho para os consulentes da terceira opção. O que vibra aqui a pessoa amada em relação a eles? Olha ali, ó, carta do enforcado em Osho. Mas já vou explicar pra vocês, tem uma diferença aqui. Carta das possibilidades. Vocês têm rival aqui, bicho. Vamos lá. Carta do enforcado, tá? No tarô, carta da nova visão. Lembra que eu falei ali da nova visão pra vocês do enforcado? Tá vendo a pessoa de 4 ali? No chão? Essa aqui é a pegada dessa carta. É quando a gente solta a carta do enforcado, que a pessoa ela já conseguiu pegar ali o andar da carruagem. A pessoa já conseguiu pegar a essência da coisa. Ela cai e ela se levanta sob uma nova visão, sob uma nova óptica diante dessa situação toda. Então, é uma pessoa que sim, vai conseguir enxergar a realidade das coisas, enxergar realmente aquilo que precisa ser feito diante da situação de vocês. Só que é uma pessoa que tá na carta da política, né, meu amor? Ela não vai bater de frente contigo nem com ninguém. Carta da política. Tá? É quando a pessoa ela acaba se escondendo, sim, sob uma máscara de falsa felicidade. Sabe? Quando a pessoa ela não demonstra como realmente ela está. Se vocês estão falando com essa pessoa, você pergunta como é que ela tá, ela diz que ela tá tudo bem. Tô com um probleminha aqui, mas nada grave. É o tipo de pessoa que faz ali uma certa politicagem, né? Acaba escondendo, sim, né? Se escondendo sob uma máscara de falsa felicidade. Mas não é uma pessoa ruim, né? Tem a carta da inocência. Normalmente essa carta ela sai para pessoas que têm o coração muito bom, só que acabam trazendo, né, uma inocência aqui diante dessa situação toda. E como a gente tem a carta de fundo, como a carta das possibilidades, aqui a gente pode estar falando sim de rivalidade. E quando eu falo rivalidade, gente, eu não falo necessariamente de uma esposa, um esposo, uma namorada, um namorado, não. Quando eu falo aqui de possibilidades, qualquer pessoa que tenha acesso ali ao emocional, ao mental da tua pessoa amada e que saiba manipular, né? Que tenha acesso para manipular, para implantar ideias, para implantar sentimentos. Então, existe sim aqui uma terceira pessoa que acaba sim atrapalhando esse relacionamento de vocês e a tua pessoa amada acaba trazendo uma certa inocência diante dessa situação toda e diante dessa pessoa. A famosa carta da raposa no baralho cigano, né? E aqui a carta da maturidade. Falta uma certa maturidade para essa pessoa. Falta amadurecer ainda, né? Uma pessoa bem matura. Vamos de tarô, bora? Tarô para os consulentes da terceira opção.
Como é que a pessoa amada acordou em relação a eles no dia de hoje? Para os consulentes da terceira opção. Como é que a pessoa amada acordou em relação a eles no dia de hoje? Vamos ver aqui as que caíram. Carta do eremita. 8 de espadas. Ah, essa pessoa ela mesma se coloca num processo de autossabotagem, de se prender diante de alguma situação. 2 de paus. 4 de espadas. 4 de paus. Eita. 3 de ouros. Deixa eu ver a carta de fundo. As de espadas. Vamos lá. Carta do eremita, né? Uma pessoa que tá bem fechadinha, bem caladinha. Carta do eremita, carta da sacerdotisa, remete sim a uma pessoa que acaba ficando mais introspectiva, né? Que a gente pode sim estar falando de um afastamento, se não for um afastamento físico, um afastamento emocional. E o 8 de espadas, é como se essa pessoa estivesse dentro de um ciclo, de um processo, de alguma situação que ela não conseguisse se libertar ainda. Vai conseguir? Vai. Mas o 8 de espadas, ele remete muito àquele comportamento repetitivo, sabe? A pessoa roda, 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 jequiti, né? E acaba se sentindo preso ou presa, não consegue se libertar aqui de alguma situação. E aqui um 6 de ouros, ou seja, o 6 de ouros, ele fala assim de algo desigual, né? Essa pessoa, ela sabe que provavelmente aqui dentro dessa situação toda, vocês se doaram mais. Vocês se entregaram mais, óbvio, pode ter sido ela? Pode. Ela pode achar que foi ela? Pode. Mas normalmente aqui essa pessoa, né, ela pode ter pegado a visão sim, de que vocês fizeram mais, de que vocês tentaram mais. É uma pessoa que reconhece isso, né? É o tipo de pessoa que acabou não te dando o devido valor diante dessa situação toda. É uma pessoa que se travou, então assim, 2 de paus e 4 de espadas. O 2 de paus é quando a pessoa ela para. Mas ela para justamente para completar, tá vendo que tem um mundo ali na mão? Para contemplar um mundo de possibilidades que existe para ela fazer alguma tomada de decisão diante dessa situação aqui. Então, é uma pessoa que sabe sim que pode fazer vários caminhos para chegar até ti, só não tá entendendo, não pegou bem a visão de qual ainda. E o 4 de espadas, né? Uma pessoa que acaba entrando numa racionalidade muito forte. Então, ela dá um tempinho ali, dá uma respirada, que é para conseguir se centrar. A gente já viu que vai conseguir, né? Tem a energia da nova visão ali. O 4 de paus, então assim, bebê, desejo aqui é pouco, né? Só que não, é muito desejo, é muita química. E um 3 de ouros, a gente fala aqui do 3 de ouros com a carta da estrela de um direcionamento da espiritualidade, né? A espiritualidade tá ali dando uma sacudida nessa pessoa, que é pra ver se ela pega realmente essa visão mais rápido. Vamos de cigano, bora? Cigano para os consulentes da terceira opção. Como é que a pessoa amada acordou em relação a eles no dia de hoje? Para os consulentes da terceira opção, como é que a pessoa amada acordou? Vem novidade aí, carta dos peixes, carta das cegonha, a âncora, o cão e a foice. Essa pessoa, ela tenta, né, te esquecer, ela tenta te cortar, ela tenta de todas as formas ali, não olhar tanto para essa situação, mas não consegue, né? Carta dos peixes aqui com a carta da cegonha, então tem muita movimentação ainda para vir dentro dessa situação toda. Que apesar de ser uma situação que tá pausada, essa pessoa ela se travou, ela se parou, carta da âncora, mostra que o que existe aqui é algo sólido, não é qualquer coisa, né? Então, apesar de trazer uma necessidade aqui de movimentação, traz uma pessoa que tem sentimentos concretos mesmo. A carta do cão aqui, mostrando que não é só desejo, não é só paixão, não, é algo sólido, é algo bonito, né? É algo extremamente intenso, tá falando de parceria. Só que uma pessoa que lembra que eu falei do 8 de espadas aqui, a gente tem a foice. É como se essa pessoa estivesse tentando cortar isso, né? Estivesse lutando contra as emoções e os sentimentos. E a carta da criança, não adianta, pode tentar como for, vai ter reinício aqui. Por mais teimoso que a pessoa seja. Se vocês vão ter paciência de aguentar e esperar isso aqui, aí é com vocês, né? Tá bom, amorecos? É isso pro povo do 3. Eu espero que tenham gostado da tiragem da minha energia. Amo estar aqui com vocês. Beijo enorme no coração. Fui.